Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos novamente dar continuidade à análise que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 19, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Na reunião passada, nós refletimos alguma coisa em relação ao item quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Lá naquela oportunidade, nós falamos a respeito daquela passagem de Jesus, quando ele está entre várias pessoas na casa de Pedro, dando os seus ensinamentos, e os seus familiares chegam até ele. E aí ele dá aquela célebre, aquele grande ensinamento, né, voltando-se àqueles que estavam próximos dele, dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele diz, todo aquele que faz a vontade de meu pai é minha mãe, são meus irmãos, é meu pai. Então nós vamos complementar agora aquele ensinamento que começamos lá. O título de hoje é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Ou seja, quando Jesus fez aquele ensinamento, ficou bem claro que ali, de um lado estavam os seus parentes consanguíneos e do outro lado a sua família espiritual, daqueles que estavam sintonizados no mesmo propósito, estavam sintonizados nos mesmos objetivos, ou seja, de cumprirem as leis do Criador conforme Jesus estava ensinando. Então aprendemos ali uma maneira que nós precisamos compreender, ampliando o nosso entendimento para as questões espirituais em relação à nossa família. Porque agora nós compreendemos então que a nossa família ela é muito mais ampla do que a compreensão anterior que tínhamos de entender apenas como familiares aqueles que partilhavam da mesma composição consanguínea, formado pelos laços do sangue. Essa é a família material. Então Jesus nos revela aqui, neste momento, a existência de um outro conceito também, um outro entendimento de família. A família que é composta pelos laços do espírito, pelos laços do sentimento. E depois vem a doutrina espírita e nos revela com riqueza de detalhes em relação à questão da grande família espiritual. Porque a nossa família espiritual, composta por aqueles que se sentem bem em estar juntos, que têm o desejo sincero nos mesmos objetivos, nos mesmos interesses, que gostam de permanecer um próximo do outro, um querendo auxiliar o outro. Naturalmente, no plano espiritual, não são os laços do sangue que nos unem, mas sim os laços do sentimento. Então a nossa família espiritual, ela é muito maior do que a nossa família consanguínea, material. Normalmente, os componentes da família material são os mesmos que anteriormente compunham a família espiritual. Só que na família espiritual uma quantidade muito maior de integrantes, enquanto que na família material uma quantidade resumida, pequena desses integrantes. Mas agora nós também compreendemos um outro ensinamento. E por meio desse entendimento, nós temos como avaliar então, ou entender, que é o melhor sentido, por que alguns integrantes da família material, da família corporal, unidas pelos laços do sangue, por que alguns integrantes têm um comportamento totalmente distoante ou diferente
dos outros que fazem parte da mesma família material. Ora, a família material não é um grupo reduzido da família espiritual? Então, se na família espiritual todos têm o mesmo propósito, se sentem bem em estar juntos, em se ajudarem, os mesmos objetivos, o mesmo planejamento, semelhantes, por que que então aqui na família material um ou alguns componentes têm um comportamento totalmente diferente, quando não belicoso em relação ao seu irmão, em relação aos pais, em relação a outros parentes próximos, um comportamento que diferencia totalmente dos seus pais, dos seus irmãos, no sentido dos seus gostos, no sentido da maneira de agir, no sentido das afinidades, das atrações que trazem, das amizades que cria em torno de si, às vezes são muito diferentes do restante da família. Então, com esse entendimento da família espiritual e da família material, nós compreendemos então que esse que está destoando, ele pode não fazer parte da nossa família espiritual. Ora, se ele não faz parte da família espiritual, por que que ele está aqui então? Por que que o Pai permitiu que ele reencarnasse no seio de pessoas que se querem bem, que se dão bem, mas ele destoa desse comportamento? Por que que Deus permitiu isso? Nós aprendemos então com a doutrina espírita que esse que reencarnou aqui, no seio dessa família, e ele tem um comportamento totalmente diferente, muitas vezes agressivo, inclusive, ele ali está tendo a oportunidade, vindo de um outro ambiente espiritual, está recebendo a oportunidade de ter uma base mais sólida, com valores mais rígidos, educacionais, que a família que o está recebendo tem condições de dar a ele. Então, na primeira infância, a família vai mostrar um caminho, vai educar aquele espírito reencarnante, vai passar os seus valores morais e outros valores para aquela criança que está ali no seio daquela família. Mas com o passar do tempo, normalmente depois dos 7 anos, 8 anos, a personalidade daquele espírito reencarnante, ele aflora totalmente e demonstra o que ele é por dentro, a sua essência divina. E aí ele pode ter aqueles comportamentos que destoam totalmente da sua família, um comportamento de agressividade, muitas vezes, que não sabe de onde que vem esse sentimento de antagonismo em relação aos seus irmãos e aos seus pais, porque aflorou ali a sua real personalidade. Com o passar do tempo, a semente que foi plantada na educação, na orientação que ele teve na primeira infância, vai servir para que ele melhore a sua conduta, melhore o seu comportamento. Por pior que seja, com certeza, se não tivesse recebido os valores na primeira infância, o seu comportamento seria ainda muito pior. Mas aquilo está com ele, o ensinamento que foi dado está com ele, a sementinha foi plantada, vai germinar um dia. O papel e a missão dos pais, no cumprimento dos seus deveres, foi feito. Já foi plantado nele aquele conhecimento, aquela sementinha que vai aflorar, que vai germinar, num momento ou outro. Então, essa é uma situação que nós encontramos que ocorre muitas vezes no seio familiar. Um espírito reencarna aqui para ampliar, para adquirir valores, para melhorar a sua conduta. Isso vai ser muito bom para aquele espírito na sua jornada reencarnatória. Existem outros fatores também. Pode ser que aquele que está reencarnando aqui, nascendo de um pai e de uma mãe, está reencarnando, recebendo essa nova oportunidade. Pode ser que esse espírito seja um desafeto ou do pai, ou da mãe, ou de irmão, ou de avô, ou de avó,
algum familiar próximo, pode ser que seja um desafeto de vidas passadas. Então existem reajustes de sentimentos que precisam ser trabalhados entre essas criaturas que pelos laços do sangue vão permanecer próximas, vão permanecer junto da mesma família. Então, o Pai, nosso Deus, nosso Criador, permite que esse tipo de reencarnação também se estabeleça, para que, através da força da união dos laços do sangue, os pais, o restante da família, possam, com mais boa vontade, se esforçarem no sentido de aceitar, de acolher, de compreender, de perdoar aquele espírito que muitas vezes é agressivo, é delinquente, tem os seus vícios, tem a sua rebeldia diante do pai, da mãe ou outro familiar, para que este laço consanguíneo possa permanecer firmes ali, próximos, para que exerçam as relações afetivas de aceitar, de compreender, de perdoar, de amar, e assim restabelecer antigos combatentes, antigos desafetos do passado nessa nova jornada reencarnatória. Tudo tem um motivo de ser e de acontecer. E nós vamos compreendendo isso conforme nós vamos estudando o Espiritismo, conforme vamos estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o maior do mandamento ensinado por Jesus é a lei de amor. O sentimento de amar o outro, mesmo vendo que o outro está errando, mesmo que o outro está em conflito, mesmo que ali exista um antagonismo, né? Uma antipatia entre as criaturas, mas os laços da família consanguínea vai forçar essa união, essa aproximação, e é um processo gradativo de reajuste, de aproximação de criaturas que antes se odiavam, estavam magoadas, eram um perseguidor do outro, um desafeto do outro, por questões do passado. Então, nessa nova oportunidade, nós vamos então aprendendo a aparar as arestas, e ir amando, compreendendo e entendendo. Muitos relacionamentos entre pais e filhos são extremamente difíceis, justamente por causa do desafeto que trazem de vidas passadas. São difíceis? São, mas a harmonia vai se estabelecer completamente nessa nova existência, na condição de filho com o pai que antes eram inimigos do passado? Pode ser que nesta reencarnação não seja completamente restabelecida a harmonia e o sentimento e o perdão entre essas criaturas. Pode ser que isso não aconteça, mas é o início. Numa próxima experiência reencarnatória, os papéis podem ser alterados. Aquele que hoje é filho, amanhã será pai. E estarão num nível de reajuste mais próximo, mais fácil de exercitar o sentimento de amor um pelo outro. Então nós entendemos assim que nós somos auxiliados não apenas numa situação, não apenas numa reencarnação. Nós somos auxiliados de maneira gradativa, em muitas e muitas oportunidades reencarnatórias, no plano espiritual também. Os nossos protetores, eles nos colocam próximos, permitem que estejamos próximos para que assim tenhamos condições de exercitar a harmonia, o perdão e o entendimento. Olha quanta riqueza no ensinamento e na compreensão da existência da família espiritual e da família
material. E quantos desafios pela nossa frente, quantos desafios em receber, em aceitar um filho difícil. Pode ser um nosso inimigo do passado, mas pode ser um irmão que está tendo a oportunidade de reencarnar no seio familiar para receber novos valores, ensinamentos, educação. Isso vai ser muito bom. Numa situação ou na outra, o nosso dever enquanto pais é exercitar o sentimento de amor e auxiliar com todas as nossas forças aquele filho que mais nos dá trabalho, aquele filho que mais nos desafia, que mais exige a nossa presença, porque ali existe uma prova também para nós. Existe uma grande e valiosa prova, onde se nós nos esforçarmos e fizermos tudo aquilo que é possível, nós vamos sair vencedores, mesmo que os laços do amor não estejam ainda efetivados de maneira plena, porque é um caminho. É isso que precisamos entender. Pode ser que essa jornada, essa existência nossa, nós não vamos ter condições ainda de nos perdoar o filho perdoar o seu pai plenamente durante toda essa jornada reencarnatória, mas é um trabalho que já foi iniciado e vai ser concluído em outra oportunidade. Essa é uma grande compreensão que precisamos ter, e que essa compreensão nos dê força e equilíbrio para que tenhamos paciência, porque existem situações na nossa vida em relação ao relacionamento com os nossos filhos e dos filhos com os pais, que nós precisamos ter paciência. Às vezes não podemos apertar demais para não prejudicar, para não distanciar do filho ou distanciar do pai, porque temos que ter um equilíbrio nesse relacionamento. Ter calma, paciência, que os laços do amor, que os laços do entendimento estão sendo refeitos entre essas criaturas. E o Pai sempre está conosco. A espiritualidade, os nossos protetores estão sempre nos ajudando. Mais um motivo para que tenhamos paciência e para que tenhamos amor em relação ao trato com os nossos filhos, em relação ao trato com os nossos pais. Não podemos esquecer que nós estamos num processo de aprendizagem. Erramos muito ainda. Nossos pais possivelmente erraram muito conosco. E nós possivelmente erramos e ainda podemos errar muito em relação aos nossos filhos. Mas tenhamos que ter em mente a necessidade de nos esforçarmos da melhor maneira possível, para que os laços da união, do amor e do sentimento estejam presentes e acima de ideias que um ou outro adquirem, formulem, pensem, mas os laços da família espiritual, os laços da família material devem estar, ou nós precisamos trabalhar para que estejam bem estreitos entre todos os seus componentes. Belíssima lição e entendimento que o conhecimento espiritual nos chama a atenção a essa realidade que todos nós vivenciamos aqui. O recadinho de hoje era esse. Vamos então à oração de encerramento? Mestre Jesus, nos dê força e compreensão, que assim tenhamos condições de entender em relação ao comportamento dos nossos filhos, que possamos entender o comportamento de nossos pais, que tenhamos em mente, em nossa prioridade, o sentimento do amor, para manter firme, próximos, os componentes da nossa família espiritual e material. Nos abençoe, mestre amigo, nessa jornada que nós estamos desempenhando. Assim seja. Meus irmãos, que belo encontro! Até o próximo vídeo. Tchau!